Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o professor Orestes Oliveira e a nossa aula de hoje é sobre equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau, no estilo bem fácil, sem aquelas equações que tem parênteses ou frações. Equações bem simples, que vão te levar a equações bem mais complexas. Nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau. Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Nós temos aqui 4 exemplos de equações do primeiro grau. Ela é do primeiro grau porque o expoente do x é 1. Quando o expoente do x for 2, aí a equação vai ser do segundo grau. Nós temos aqui equações do primeiro grau porque aqui o expoente é 1, vem aqui o expoente é 1, vem aqui o expoente é 1. Quando você tiver uma equação x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a 0, que é estudada no 9º ano, aí essa equação aqui é do segundo grau porque o expoente é 2. Mas nós vamos estudar as equações do primeiro grau. Por que é uma equação? A palavra equação quer dizer igualdade. Todas elas vêm uma igualdade. E é a igualdade que vai separar o primeiro membro do segundo membro. Veja aqui o seguinte. Nós temos aqui, essa parte aqui é o primeiro membro, o 8 é o segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Primeiro membro, segundo membro. Aqui o segundo membro é o x mais 18. É tudo que ficar do outro lado da igualdade. Nós vamos resolver essas equações. O que é resolver uma equação do primeiro grau? É você encontrar esse valor para x, ó. Aqui ele está perguntando para você o seguinte: qual é o valor que você pode colocar no lugar do x, que somado com 3 dê 8? Mentalmente você responde. É tão fácil isso aqui que você vai dizer é 5, porque 5 mais 3 é igual a 8. Essa outra aqui está perguntando para você o seguinte: qual é o número que colocado no lugar do x, diminuindo de 4, dá 5? É 9. Porque 9 menos 4 é 5. E essa outra aqui está perguntando para você o seguinte: esse número 2 aqui vale dizer que ele está multiplicando a letra x. Qual é o número que você pode botar no lugar do x que multiplicado por 2 dê 10? É o 5, porque 2 vezes 5 dá 10. É importante mostrar a você que quando você tem 2x, 3x, aqui o 2 está multiplicando o x. O 3 está multiplicando o x. O 4 está multiplicando o x. Portanto, toda vez que você tiver aqui um número e a letra x, sem nenhum sinal de mais ou de menos entre eles dois, é porque o número está multiplicando a letra x. E nós temos outras equações que não dá para você resolver de cabeça. Uma equação como essa aqui, você não vai achar o valor de x facilmente. Qual é o número que 4 vezes ele diminuído de 12 é igual a ele mais 18? Para fazer de cabeça isso aqui mentalmente já fica muito difícil. E é para isso que existem as regras que te levam a encontrar esse valor de x. Vamos a elas. Primeiro, lugar de x é no primeiro membro. Somente a letra x pode ficar aqui no primeiro membro. A gente vai dar um jeito de toda vez que resolver uma equação do primeiro grau, deixar somente a letra x aqui, que aí você encontrou o valor do x. Então, seguinte, quando você vai passar um termo do primeiro para o segundo membro, ou do segundo para o primeiro, você troca ele de sinal. Aqui ele está somando, ó. Você tem x mais 3 igual a 8. Você vai passar o 3 para o outro lado. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo, diminuindo. X vai ser igual a 8 menos 3, ele estava mais 3, passou para o outro lado, para o segundo membro, ele passou com o sinal trocado. E, portanto, x igual a 5. Pronto. Observe que quando nós resolvemos mentalmente, aqui deu 5. Resolvendo, passo a passo, também deu 5. Veja esse outro exemplo aqui. Agora eu vou passar o 4 para o segundo membro. Então, x é igual, se ele está menos 4, ele vai passar mais 4. É igual ao que já está lá, que é o 5, mais 4. X é igual
a 9. Lembre-se que quando nós resolvemos mentalmente, tinha dado 9. Ó, 9 menos 4 igual a 5. E agora aqui, ó, 2 vezes x igual a 10. Quando tiver numa situação que está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui agora você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o x sozinho também, ó. X. Só que esse 2 não vai passar para lá, nem somando, nem diminuindo. Porque quando ele estiver multiplicando, ele passa dividindo, ó. O número que estiver aqui, quando estiver multiplicando o x, o número que estiver aqui, ele vai passar dividindo o que está no segundo membro. Então ele vai passar para debaixo desse número aqui, vamos dizer, formando uma fração. Porque nós vamos, em vez de a gente representar a divisão assim, a matemática costuma representar, ó, em forma de fração. É mais usado assim, porque fica mais prático de você escrever. Então, 10 sobre 2 é também uma divisão. É 10 dividido por 2, ó, é 5. Então, aqui nós temos aquele mesmo valor que a gente tinha achado mentalmente, ó, 2 vezes 5, 10. E assim nós resolvemos facilmente as três equações mais básicas que nós temos aqui em equações de primeiro grau. Você aprendendo a resolução dessas três aqui vai te levar a resolver equações bem maiores. Como nós vamos fazer agora. Eu vou escrever aqui equações maiores para a gente resolver, baseado no que a gente aprendeu nessas três aqui, ó. Basta só você se lembrar que quando passa de um membro para o outro, se estiver somando, passa diminuindo, se estiver diminuindo, passa somando. Então vamos aqui, ó. Vamos a essa equação aqui. 4x menos 12 igual a x mais 18. Vamos resolver essa equação. Aqui nós temos o seguinte, lugar de x, como eu já falei, é no primeiro membro. Então esse x tem que voltar para cá. E esse 12 que não tem x, ele tem que ir para o segundo membro. Quem tem x fica no primeiro membro. Primeiro membro é aqui. Segundo membro é aqui. É a igualdade que divide, que separa os dois membros. Então eu vou repetir o 4x. E vou trazer para o primeiro membro o x. Como ele não tem sinal, bem aqui tem um sinal de mais, porque quando não tem um sinal ao lado de uma letra ou de um número, é porque é mais, é positivo. Então eu trago menos x. Como eu já escrevi tudo que tem x, o 4x e esse x, já está na hora de eu colocar o igual, ó. E aí eu já coloco agora o mais 18, porque já está no primeiro membro, e ele fica com o sinal dele, porque ele não passou de um membro para o outro. Se eu quisesse, eu não colocaria sinal de mais, porque ele está no começo, está logo após a igualdade. Agora, quando for menos, não, aí tem que colocar mesmo. E esse menos 12 vai passar para o outro lado. Só que ele está menos 12, ele passa com sinal trocado, ó. Ele passa mais 12. E agora aqui nós temos 4x, bem aqui tem o número 1. É como se fosse, ó, x, 2x, 3x. Bem aqui como se tivesse o número 1. Como aqui é menos um x. Então, nós vamos diminuir isso aí, né? 4x menos x fica 3x. E 18 mais 12 vai ser 30. Agora veja aquela situação, ó, que a gente aprendeu bem aqui quando estava na terceira equação. O 3 está multiplicando o x. Ele vai passar dividindo. Passar dividindo significa passar aqui para baixo. Ó. O denominador ele passa para baixo do 30. Daí o x igual a 10. Porque uma fração é uma divisão. Ó. 30 dividido por 3, 10. Pronto, resolvemos mais uma equação. Vamos colocar uma agora um pouquinho mais complexa. E aos poucos você vai aprendendo a resolver qualquer equação que vier para você. Basta que você esteja sempre atento a essas regras de equações do primeiro grau. Vamos resolver mais uma equação. Nós temos aqui agora menos 4x mais 8
igual a menos 10 menos 2x. Então, lugar de x é no primeiro membro. Tem x aqui e tem x aqui. Esse aqui tem que voltar para cá. E esse 8 tem que ir para o segundo membro. Então, nós temos menos 4x. Eu escrevo menos 4x. Esse sinal de menos é do 4x, tem que escrever. Vou trazer o menos 2x, ó, menos 2x, ele vem para cá mais 2x, ele vai com o sinal trocado, ó, mais 2x. É igual a menos 10, como ele já está no segundo membro, ele não troca de sinal, ele permanece com o sinal dele. Esse sinal de menos é do número 10. E vou levar o mais 8, só que ele vai passar para o segundo membro. Ele vem menos 8. E agora nós temos aqui menos 4x mais 2x. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. 4 menos 2 fica um 2. O sinal vai ser o de menos, porque é o sinal do 4 que é o maior. E aqui nós temos menos 10 menos 8 é igual a menos 18. E aqui aparece um detalhe importante. Ó. Toda vida que aqui tiver negativo, nós vamos multiplicar essa equação por menos 1, porque eu estou atrás de achar o valor de x é positivo e não negativo. E por que tem que multiplicar por menos 1? Porque quando você multiplica por menos 1, menos com menos fica mais. Menos com menos fica mais. Pronto. Mas você vai multiplicar por menos 1 não só aqui, é aqui e aqui. É a regra. Você multiplica toda a equação por menos 1. Se você não quiser ficar menos com menos, fica mais. Menos com menos, fica mais. Após você multiplicar aqui por menos 1, escrever isso aqui menos 1, você vai dizer assim, quem está com menos fica com mais, quem está com menos fica com mais. Aí agora, ó, x é igual, como 2 está multiplicando x, ele vai passar para debaixo do 18, ó, dividindo. Ó. Aí x é 18 sobre 2 e o x igual a 9. Pronto. Resolvemos mais uma equação do primeiro grau, um pouco mais complexa. Aos poucos a gente vai aprendendo a resolver equações maiores. Vamos resolver mais uma outra equação do primeiro grau, dessa vez um pouco maior, onde vai aparecer mais a incógnita x, né? Para a gente aprender bem aqui, para quando chegar naquelas equações que tem parênteses, que tem frações, você, sabendo resolver essas equações mais simples, você vai resolver aquelas equações maiores que vierem com frações também. Veja bem essa outra equação aqui. Menos 2x, menos 4, mais x, igual a menos 18, menos 5x e mais 2. É muito importante você aprender a resolver equações do primeiro grau. Ela é uma matéria do 7º ano, mas você precisa dela em todas as séries que vierem para frente, enquanto você estiver estudando matemática. Observe que dessa vez x veio aqui e veio aqui. Nós temos que tudo que tiver x tem que estar no primeiro membro, que é aqui. O primeiro membro é tudo isso aqui. E o segundo membro é tudo isso aqui. Então vamos lá. O menos 2x já está no primeiro membro, eu só vou repetir. Menos 2x. O mais x já está no primeiro membro, eu também vou só repetir. E o menos 5x, ele vem para o primeiro membro. Se ele vem para o primeiro membro, ele está menos 5, ele vem para cá mais 5x. E agora observe que eu escrevi tudo que tem x, eu já trouxe, já coloquei no primeiro membro. Porque o lugar de x é no primeiro membro. Já está na hora de eu colocar o igual. Ó. Igual ao menos 18 que já está aqui. Esse sinal de menos é do número 18, eu escrevo ao lado dele. O mais 2 já está no primeiro membro, ele continua mais 2, porque ele não passou de um membro para o outro. E agora eu venho buscar aqui, ó, o menos 4 está aqui no primeiro membro. Ele vai vir para o segundo membro. Como ele está menos 4, ele vem para cá, ó, mais 4. E agora nós vamos, aqui tem muito x aqui, vamos resolver passo a passo. Vamos resolver primeiro esses dois aqui.
Menos 2x mais x, sinais diferentes você subtrai e dá o sinal do maior. 2 menos 1 fica 1. E eu vou escrever menos x porque o sinal do 2 é negativo e ele é o maior. Então, menos 2x mais x fica menos x. E agora eu vou escrever aqui o quê? Mais 5x. Ó. Mais 5x. Agora nós temos aqui menos 18 mais 2. É menos 16. Menos 18 mais 12. Mais 2. Eu subtraio, faço 18 menos 2 fica 16. E vou escrever o sinal de menos, porque ele é o número maior. Está ao lado, o menos está ao lado do 18, que é o número maior. E aqui eu vou repetir o mais 4. Ó. Aqui nós temos, vai dar 4x aqui. Menos 1x mais 5x, subtrai e dá o sinal do maior. Faz 5 menos 1, 4. Eu vou dar o sinal de mais porque ele é o maior. E agora aqui nós temos menos 16 mais 4. Eu subtraio e dou o sinal do maior também. Eu faço 16 menos 4, que é 12. E aqui eu vou colocar o sinal do 16, que é o menos, porque ele é o maior. E aqui nós temos que x é igual a menos 12 sobre 4. E aqui vai dar quanto? Ó? Menos com mais vai dar menos. Cadê esse outro mais? É o mais do número 4. Não tem nem o sinal de mais aqui ao lado dele aqui embaixo, mas ele é positivo. Menos com mais dá menos. 12 dividido por 4, 3. Como eu disse a você, uma fração é uma divisão. Então, na divisão, menos com mais dá menos. X é igual a menos 3. Observe um detalhe importante. Nessa equação aqui ficou negativo. Mas não houve necessidade de eu multiplicar por menos 1. Porque na equação anterior, aqui tinha dado negativo. E aí houve a necessidade de eu multiplicar por menos 1. Por que eu não multipliquei nessa? Porque aqui não está negativo. Aqui está positivo. Então pronto. Você só multiplica por menos 1 quando aqui do lado do x vem negativo. Pronto. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal, dá um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.